Agora, Por exemplo, o que é um outro exemplo que eu lembrei agora é a história do acidente do Porsche. Você vê que praticamente... Do Porsche, do Fernando Sastre. Do Fernando Sastre. Você vê que o foco quase todo é na família do Arnaldo. E eu achei maravilhoso quando você termina uma parte ali mostrando a carta da mãe do Fernando e a carta da esposa da vítima. É como você tem dores que você entende as duas. Sim. Mas nessa balança, a da vítima tem que ser maior, tem que ser mais pesada, tem que pender para ela. Não dá. Até uma coisa do Porsche, eu fiquei lendo lá tudo, e eu lembrei muito que a Solange Beretta falou aqui, num dos casos aqui, que ela, como promotora, via que crimes de trânsito, ela prefere que não vá a homicídio, na época que ela era promotora, que tinham que ter penas maiores, sem precisar ir ao tribunal do júri, porque são os crimes que, geralmente, o jurado se coloca muitas vezes mais no lugar do motorista do que do morto. Porque quem é que nunca bebeu e dirigiu? Então, é uma coisa interessante de vermos lá na frente como é que vai ser esse júri, como é que vai ser a organização, como é que o jurado se coloca no lugar de quem. Mas eu queria falar... Ele tá bem lá dentro, né? Pelo que você me traz. Não, ele tá bem, mas não tá. Tipo, ele fica alternando lá os... Esse que é o bebê do Porsche. Eles chamam... Gente, os apelidos. A gente vai entrar... Eu tenho que entrar no jogo de futebol. Gente, aquilo é muito bizarro, né? Mas ainda sobre o bebê do Porsche, aí sobre o Fernando Sastre, ele já está convencido, ele foi convencido pelos... que ele aguarda julgamento. Eu achei ótimo aquilo que você falou. E a ideia da defesa é ficar postergando com ele preso. Então isso é angustiante para quem está lá. Isso é angustiante para ele, né? Tipo, não tem... As decisões que eu vi em tribunal superior já inclusive, dizendo que eles estão protelando só para ganhar tempo. Mas eles pensam, eu não sei se isso é uma coisa de advogado, porque vai postergando os honorários, quanto mais... Eu conversei com um advogado uma vez, eu perguntei isso para ele, ele me respondeu que crimes midiáticos ele prefere postergar para ver se assim as pessoas esquecem. Mas não esquece, cada vez que tiver uma coisa não vira notícia, o mundo mudou. O mundo mudou. Isso eu acho que eles estão falando com uma mentalidade da década de 90, não esquece. Concordo 100%. Não esquece. E outra coisa... não só não esquece, como você tem uma história das vítimas que fica... Você vê a carta da Francilene, né? Agora que ela diz, gente, eu quero dar um ponto final nessa história, eu preciso ver onde isso vai acabar. Eu achei interessante que você falou, ponto final não é só para a vítima, é para ele também, que você botou muito bem ali dentro, achei ótimo. E explica o próprio Fernando, pelo que os outros presos que convivem com ele, com professores, com funcionários que convivem com ele, me contam, é que os criminosos que estão... Ele está aguardando julgamento em Tremembé e ele está no ambiente de pessoas condenadas, que já estão condenadas por homicídio. E essas pessoas já convenceram ele... Que ele vai ser condenado. De que ele vai ser condenado, porque, tipo... Primeiro? Eu acho que ele vai ser condenado. Eu concordo, em parte, com essa tese da Solange Beretta de que o jurado se coloca no lugar do motorista. Eu acho que, na verdade, em que lugar o júri vai se colocar depende muito da história que você vai contar naquele tribunal. E cada crime é um crime, cada atropelamento é um atropelamento. E são dois motoristas? São dois motoristas. Um que estava trabalhando e outro que estava se divertindo. Balada. Um que estava bêbado, o outro que estava sóbrio. No Porsche, um que era milionário e outro que exatamente. Um que passou uma colônia importada, um que passou um perfume do Boticário. Ou seja, e aí... O Boticário não vai gostar disso. Posso trocar pela Natura. Nossa, a Natura também... Um perfume importado, um perfume nacional. Porque nacional também. Vai um caro barato. Eu acho que eu uso esse trocadilho no livro, né? É muita coisa para não falar. Ulisses, você não está na minha casa. Você não está no local seguro. Eu não dou conta dessa mordaça, dessa censura. Tem que anotar o que pode e o que não pode. Que ali em casa a gente às vezes fica assim, aqui pode falar, né? Então tudo bem.
Ai, meu Deus, deixa eu recuperar a seriedade. Você falou o seguinte, que você tem o luxo, o caro e o barato, o pobre e o rico. É isso que, assim, que num tribunal, cara, eu já vi muito júri de repercussão, não repercussão, e é uma história que está sendo contada. A defesa conta uma história, a acusação conta uma história, e a história, assim, com começo, meio e fim, dependendo, a defesa explora a biografia do réu para ver se as pessoas se compadecem. Na história do Fernando, não tem nada que... Não tem uma cena... Vamos transformar numa novela? Não tem uma cena a favor dele, em que coloque ele numa posição de empatia. O cara... O cara entra bêbado no tem carro, aquele vídeo a namorada pede para ele não entrar, você não tem condição. E ele, eu acho que até, eu nem sei agora se eu explico isso, que o tipo de bêbado que ele é aquele bêbado teimoso, aquele bêbado que quando a pessoa fica bêbada, ela fica chata, ela não obedece comandos, ela fica insuportável. Tanto que a namorada quer saber, vai. E ele quase matou o amigo. O amigo vai lá, tipo, não, eu vou porque esse cara... Achei tudo bem. Tipo, se fosse eu pegava isso é mais cruel ainda, porque aí agora... A defesa dele está atacando a quase morte do amigo. Bota a responsabilidade... Mas ele estava sem cinto. Pois é, gente. Que se ele tivesse sem cinto e outro então, tivesse... mas você sabe que até isso conta... É desfavorável ao Fernando. Porque é a responsabilidade do motorista, do dono do carro, que todos estejam com cinto de segurança dentro do seu carro. Sim. Até porque a multa vai para ele. Vai para ele. Então, não é pro... Aquilo ali eu achei quando eu falei assim, mas como é que um advogado usa esse tipo de argumentação? Se quando você entra num Uber hoje, o cara fala, por favor, coloque o cinto de segurança. E outra coisa, a mãe, o que a mãe faz? E aquele carro deve apitar loucamente. A mãe, na hora que descobre que o filho se meteu no acidente... Eu não sabia daquilo. Vai lá e tira o menino de lá, engana a polícia. Não, isso sim, mas ela ainda tira umas garrafas de bebida de dentro do carro? Segundo testemunhas, tinha. Porque ela agora está sendo investigada por fraude processual, Sim. Que você conta no livro. Sim. Se isso fosse real, assim, é demais. Eu acho que assim... Eu acho muito difícil... Por exemplo, eu vou te dar um outro exemplo que eu lembrei. Esse é um exemplo lá de Belém do Pará. Eu vi um caso de um jovem estudante de medicina que ele já era estudante, fazia aquelas residências, trabalhava e usava lá aquelas coisas que os médicos usam para ficar acordado durante muito tempo. E aí, numa do hospital para o outro, ele pega o carro e atropela um trabalhador. Ele mata o trabalhador. Aí esse rapaz ele foi a julgamento e ele foi inocentado. Mas aí por que ele foi inocentado? Porque quando você conta a história do médico e que tipo o cara dormiu no volante, o cara realmente ele não teve a intenção, porque tem isso, né? Ele não tava... O crime de trânsito ele pode ser classificado como culposo, doloso e dolo eventual. O culposo é tipo isso, eu dormi no volante, tive um acidente e atropelei alguém. Isso é acidente. É um acidente. Não teve intenção. Mas a mesma dinâmica, alguém morreu atropelado e alguém estava dirigindo. Se você bebe e pega o volante do carro, você está assumindo um risco de que você pode matar alguém. Vai assumir? Vou. É dolo eventual, isso. É o dolo eventual. Agora, por exemplo, se eu pegar o carro e tô ali, vou atropelar, que nem aquela que aí tem do caminhão da mulher que atropela, que tu confundiu. É a mulher é maravilhoso que a mulher atropela. É verdade. Atropela a amante do marido com a carreta. É doloso. Aí é doloso. Ela saiu já com aquela intenção, tanto que ela acelera a carreta para atropelar. Quando você tá bêbado, quando você ingere bebida alcoólica... Num nível... Mas hoje tem algum nível tolerante? Tem. Eu não tenho uns agora meninos lá. Tem aí, eu não lembro. Mas aí o cara tomou umas 3 ou 4, né? Tipo, o cara tava bem... Pelo vídeo, dá pra ver que ele tava... E é pelo número... o ideal seria também pela pessoa, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, eles mandam você fazer o 4 com a perna, andar em linha reta. Então, o problema é que ele fugiu. Não deu uma decisão do... mas pelo aquele vídeo que a namorada grava, cara. Tem uma decisão... Você vê aquele olho de bêbado assim. Porque os advogados dele já foram... Todas as instâncias já chegaram, inclusive no STF, pedindo a liberdade dele e é negada. Nessa decisão do ministro Gilmar Mendes, ele diz assim que ele usa o termo que a mãe ludibriou os policiais. Ou seja, ao mesmo tempo que eles negam que ele tinha bebido,
apesar de ter provas testemunhais, os amigos foram lá e disseram que ele Tem a bebeu. câmera corporal também que grava ela com ele, não é isso? Sim. E aí isso tudo conta dentro dessa tese de que o júri vai passar a mão na cabeça porque é um jovem. Eu concordo com você. Não combina com este caso do bebê do Porsche. Mas com outros que a gente vê por aí, sim. Você vê, por exemplo, e outra coisa é como o personagem se apresenta. Você se apresenta, por exemplo, se eu bebesse, pegasse o volante e atropelasse alguém, eu ia estar destruído emocionalmente. Tu ia me ver com as olheiras por aqui, chorando o tempo todo, desesperado. Mas não, você vê na audiência, tipo, não escorre uma... E ele saiu na BMW. Não escorre uma lágrima, tipo assim, o próprio... E com cabelo, né? Aquele cabelo era tão errado. Vira muito Mauricinho, vira muito senhorzinho, príncipezinho. Sim. E também tem uma outra coisa que vai pesar muito contra ele, que são aquelas multas que ele tinha... Era com o mesmo Porsche, no Ceará. Porsche. Como é que ele vai com esse carro para o Ceará? Ele saía, tipo... Vai em caminhão cegonha? Não, ele saía com o carro para passear mesmo. Mas de São Paulo para o Ceará? É. Nossa, tem tempo esse moço. Sim. Hein? E aí agora fica a mãe, eu tenho muita pena da mãe. Tipo, fica a mãe... Daniela. Eu vou te falar, eu entendo o que eu vou falar, né, não estou falando... Muitas vezes, muitos filhos são reflexos da educação que os pais dão. É uma questão seguinte, teu filho só tem multa, só tem multa, só tem multa, só faz isso, só faz isso, só faz isso, já tinha sido outro... E você continua? Você não está dando uma coisinha chamada limite para aquele ser humano, e a sociedade vai dar. Sim. E o limite que a sociedade tem que dar agora para ele está preso em Tremembé. A mãe dele ia me dar uma entrevista para o livro, e aí depois ela desistiu, aí depois ela queria, depois ela desistiu. Ela nem mandou aquela carta. Aquilo, na verdade, ela me mandou um áudio. Aquilo ali é a transcrição de um áudio. Eu acho que eu coloco como uma declaração dela. E aí ela ia dar uma entrevista e resolveu não dar. Mas como eu tento o máximo dar uma equilibrada, principalmente no caso dele, que ele é um acusado, ele não foi julgado. Sim. Então, eu acho que o caso do Fernando no livro é o mais delicado de todos, porque se não teve um julgamento... Pode tudo acontecer. Pode tudo acontecer. Então, não tem um julgamento. Então, foi um capítulo que eu tive que ler e reler para... Ser correto. Para ser correto, para colocar ele sempre na condição de acusado, sempre me balizar pelos depoimentos, pelo Ministério Público, pelos laudos, pelas testemunhas, beleza. Quando a mãe Aí ela não vou falar, beleza. Eu vou contar a história aqui do jeito que ela vai ser contada tecnicamente. Quando a esposa do Arnaldo, que quem queria falar eram os filhos falaram muito comigo, o Lucas e o Luan. E aí, uma hora lá, eu falei assim, como a mãe do Fernando ia dar uma entrevista, até então ela ia dar, eu falei, bom, já que ela vai dar uma entrevista, eu não vou usar como espelho os filhos do Arnaldo, eu tenho que usar a esposa, para ficar duas mulheres ali. Outra dama do baralho. E aí ela demorou muito para convencer, que ela não lida muito bem com isso, óbvio, né? Ela é muito desestabilizada emocionalmente, a viúva do Arnaldo. E aí, quando ela resolveu falar, que aí essa carta mega emocionante, para mim, uma das coisas mais tristes que tem triste ali. no livro, essa carta dessa mulher. Quando eu vi aquela carta, eu falei, gente, a balança agora ficou assim. Mesmo que a mãe do Fernando não queira falar, e eu respeito, que eu não fico muito insistindo, eu insisto até a página 2, porque também não quero que ela faça nada que ela se arrependa. E ela foi super honesta. Ela falou para mim assim, Ulisses, quando ela recusou definitivamente, ela falou assim, Ulisses, eu não conhecia o seu trabalho, eu fui pesquisar o seu trabalho e vi que você só faz biografia de assassinos. O meu filho não é um assassino. Não é. E o meu filho... E aí ela grava esse áudio para justificar, dizendo que o menino sempre foi um menino muito carinhoso, que o menino
tinha um perfil não violento. Ela usa até o termo que não tinha coragem de matar nenhuma barata. Ela fala um pouco ali do amor do Fernando. Eu conversei com amigos do Fernando que referendam esse perfil dele. E na cadeia parece que ele é muito educado, sim, né? Todo mundo só elogia ele. As professoras, ele é muito prestativo, ele ajuda no arrumar a capela para os cultos, cuida de umas plantas que tem lá. E aí eu peguei o áudio que ela me deu e, para equilibrar, eu transcrevi e botei aí, para ficar... Tipo, já que a Francilene mandou essa carta super comovida, super comovente, eu vou usar a declaração, o áudio da mãe do Fernando para poder equilibrar. Tem alguma ideia de quando vai ser o júri desse caso? Do jeito que eles estão protelando, Ele já foi pronunciado. Ele já foi marcado. Eles marcam o júri, foi marcado acho que para março desse ano. Só que aí quando chega próximo, a defesa sempre entra... Agora, o último recurso que eles entraram é dizendo que o carro teria um defeito de fábrica e que esse defeito de fábrica teria sido causador do acidente. Agora a Porsche vai ter que entrar no meio de... Precisamos de um laudo da fábrica, mas isso é meramente protelatório. Eles querem simplesmente postergar, porque eles entram... O nosso amigo da Ledoni faz muito isso também, né? Como está perto do júri, eles entram com um negócio. Quando eles não conseguem protelar, porque o juiz pode acatar ou não, né? O argumento do advogado para postergar. Mas aí vai falar do amplo direito à defesa, tudo mais. Sabe qual é o último recurso que alguns advogados usam? Eles simplesmente não comparecem. Vou embora. Não, também já vi muitos advogados fazendo. Pois é, tipo, aí fica... Abandono de tribunal. Sim, aí fica o menino num compasso de espera. Porque tudo o que ele quer, que inclusive é o que ele reclama, ele já reclamou isso para os psicólogos de Tremembé. O que eu quero é saber quando eu vou sair daqui. Definição. Sim. Todo mundo precisa de definição na vida. Sim. E eu achei muito... Foi a primeira vez que eu pensei em cima do que eu estava lendo no livro, que você traz isso, que assim como para a família da vítima é importante, é um fechado caixão, para esse Fernando, no caso, e para qualquer outro autor de crime, a sentença é o início do futuro. Sim. Porque você fica sempre naquele momento eu posso sonhar ainda. A indefinição ela é terrível. Ele vai ligar ou não vai ligar no dia seguinte? Ele vem ou não vem? A indefinição em qualquer parte da vida é. Agora, você dentro da cadeia, sem saber se você vai passar esse Natal de novo aqui ou não, outra coisa é saber, os próximos 20 Natais eu estou aqui. Sim. E eles ficam iludindo ele com esses pedidos de liberdade, que é sempre negado, e tipo, só mexe com o psicológico do garoto. E outra coisa, os presos, acho que eu já até falei isso, os presos já convenceram ele, você vai ser condenado. Aceita. Tipo, você só precisa saber o tempo. Você precisa saber o tamanho da sua pena. A informação que eu tive do tribunal é de que eles vão deixar, já que a estratégia da defesa é esgotar todos os recursos, mesmo que venha esses pedidos de laudo de perícia no carro pela fábrica, eles preferem deixar esses prazos correrem porque o rapaz está preso. Sim. Né? O rapaz está preso. Então, se o rapaz está preso, quando ele for condenado, vai contar a partir do momento que ele foi preso pela primeira vez. Então, isso o tempo todo está lá, está contando. Então, o que o tribunal resolveu fazer? Deixa eles esgotarem todos os recursos. Ele já está pagando. Que aí, quando o negócio realmente quando ele for realmente julgado, a defesa não pode tentar, porque se o tribunal recusar um argumento da defesa para postergar e realizar o júri mesmo assim, e a defesa recorrer numa instância superior, o resultado desse julgamento pode ser afetado dependendo do que for decidido aqui em cima. Então, para que isso não ocorra, que é desgastante você fazer um júri, aí daqui a pouco anula esse júri, faz outro júri, esse negócio é pior do que você ficar postergando. Concordo. E é interessante mesmo, porque o futuro lá dentro, o tempo lá dentro é outro. E você saber quanto tempo você vai ter que estar ali é o início, inclusive, de você
se preparar para passar por isso. Sim. É lá na Flávia Gonçalves. Ela sabe que pelo menos mais... Foi em 2020, 40, em 2060 ela sai. Porque ela ainda pega a nova lei. Então, então ela tem que olhar assim, até 2060... Se eu fosse da família, sabe o que eu faria? A família ia dizer assim, olha, não posterga mais, vai a julgamento, porque isso só destrói o psicológico dele. E agora vocês vão ser pagos com a seguinte missão: fazer com que essa pena dele seja a menor possível. Mas existe uma questão aí, Ulisses, que eu já trouxe antes. A família não quer ver ele como assassino. Então a família vai fazer de tudo para que o seu bebê Porsche aí, não seja um assassino, mas pois é, mas vai para terapia, então resolver. Mas se todos fizéssemos terapia até os 30 anos, teríamos uma outra sociedade. Então, vamos agora colocar cada crime na sua devida prateleira. Ele é um assassino? Ele é. Ele é um assassino. Mas ele ainda não é porque ele é acusado de homicídio, né? Ele é acusado de homicídio. Se ele for sentenciado, ele se torna um assassino. Mas aí ele é um assassino tão cruel quanto a Suzane? Não, claro não. Ele não acordou naquele dia falando, hoje eu vou matar um motorista de Uber e mostrar o poder do meu Porsche para outra pessoa. Sim. Claro que não. Sim. Ele é uma pessoa que, com certeza, se ele não tivesse ele estaria tendo a vida dele, a gente não estaria falando dele. A Suzane a gente iria falar, porque estava na natureza dela. Tem crimes que você percebe, o maníaco a gente ia falar.